Olá, alunos do sétimo ano, estamos aqui para a nossa segunda atividade de História. Semana passada fizemos uma atividade foi uma atividade de apresentação, no qual tive a oportunidade de conhecer um pouco de vocês e vocês também conhecer um pouco do professor, certo? Hoje vamos para a nossa atividade de História e será sobre a nossa primeira unidade do livro didático, que será a partir da página 10. Vamos então à nossa aula. Então, gente, nós vamos estudar a segunda unidade, ok, do nosso livro didático, que fala sobre os povos e reinos da África, certo? Que são os reinos e povos da África, perdão. Vamos ter a nossa segunda atividade de História. Antes, porém, fazer aqui uma introdução. O que vamos estudar, na verdade? Então, nesse primeiro bimestre, nós iremos estudar sobre os reinos e povos da África, que são os reinos do Sahel e os povos Iorubá e Bantu, só no primeiro bimestre. Depois, continuando o primeiro bimestre, vamos estudar sobre a América, terra de muitos povos, os astecas e os incas. Vamos dar continuidade, tá? Os reinos da África, pessoal. A África hoje é considerada como um continente pobre. Muitas pessoas, quando falam na África, já pensam, nossa, o continente pobre, o continente que as pessoas passam necessidades, é o continente de miséria. No entanto, antes da África ser colonizada pelos europeus, certo? Antes da colonização da África, existiram lá povos e reinos fortemente organizados, tanto politicamente como economicamente. Ou seja, esses reinos que vocês estão vendo aqui, reinos do Sahel, que são os povos Iorubá e Bantus, esses reinos que se formaram na África eram os reinos ricos, que tinham em sua economia nada mais, nada menos que ouro, certo? Então vamos agora entender um pouquinho o que significa esse Sahel. O que é o Sahel? Tá? Vamos lá. Reinos do Sahel. De origem árabe, a palavra Sahel significa margem ou borda. O Sahel é uma extensa faixa de terra situada imediatamente ao sul do deserto do Saara e habitada por diferentes povos, pastores e comerciantes. O Sahel, pessoal, é uma faixa de terra, certo? Localizada no continente africano, próximo do deserto do Saara, ok? Vou já mostrar para vocês o mapa. Então, lá se formou entre os séculos oitavo, não foi o século VII. Século VII e século XVI, se desenvolveram nessa região diversos reinos e cidades mercantes, como o Reino de Gana, o Império do Mali, ou Mali, e as cidades de Djenné e Timbuktu. Esse reino, pessoal, o Reino de Gana, é o reino que nós vamos estudar um pouquinho agora, e depois o Reino do Mali também. São os reinos que se formaram na África e tiveram grande destaque na África. Isso antes da colonização, certo? Antes de ser colonizada a África, antes dos europeus tomarem conta da África, esses reinos que tomaram conta da África, de grande parte do continente africano, ok? Então, o Sahel, pessoal, é isso aqui, ó. Aqui, vamos prestar atenção. Essa parte aqui é o deserto do Saara, tá? E aqui nós vemos em destaque a região do Sahel. Foi nessa região que se formou o Reino do Mali e se formou também o Reino de Gana, tá bom? Então, nessa região existia um comércio chamado de transaariano, que era um comércio que existia nessa região. Vamos seguir. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Reino de Gana, tá? O Reino de Gana, a terra do ouro. Olha aqui o destaque, a terra do ouro. Por quê? O Reino de Gana foi considerado o reino que teve mais ouro e o reino mais rico até então, certo? Vamos fazer aqui uma leitura. O Reino de Gana, o mais antigo do Sahel, estabeleceu-se ao sul do deserto do Saara por volta de 300. Por muito tempo, o reino era chamado pelos árabes de Terra do Ouro, devido às ricas zonas auríferas existentes na região. Os comerciantes de Gana trocavam o ouro principalmente por sal, que era extraído das salinas do deserto do Saara e utilizado tanto como moeda nas transações comerciais, quanto para a alimentação e conservação dos alimentos. Vamos entender esses dois pontos aqui, tá bom? Primeiramente, o Reino de Gana ele era tão cheio de ouro, como eu falei para vocês, que dizem por aí que até os cachorros utilizavam coleira de ouro.
Ou seja, pra você ter a ideia, até os animais eram ornamentados, ordenados com ouro, tá certo? Então, outra coisa é a ideia do sal. Vocês perceberam aqui que o sal era trocado por ouro. Ou seja, como assim, professor? Isso mesmo. No deserto do Saara existia o sal, que era extraído do deserto. As pessoas extraíam o sal do deserto, certo? Então, esse sal, ele era extraído do deserto em forma de brocos, tá? E esse broco de sal, tinha tanto valor econômico, comercial, que era trocado por ouro. Para você ver. Quanto é que você compra o sal aí no mercadinho da sua casa? R$1, R$1,50, R$2? No entanto, o sal no deserto do Saara, que era extraído, era comercializado no reino de Gana e também no reino do Mali. Era comercializado por ouro. O ouro era trocado pelo sal. Diga aí, você tem uma ideia? Tá? Por quê? Porque faltava sal. Não tinha sal. Então, como era extraído, era um trabalho muito grande tirado do deserto, então esse sal tinha grande valor, certo? Isso aqui é sobre o reino de Gana, pessoal. Então, vamos lá. Na religião. O reino de Gana teve forte influência do Islã, religião difundida pelos povos árabes, que no século VII alcançou o norte da África. O Islã foi uma religião que se aproximou da região do Sahel e entrou assim de forma cultural no reino de Gana e também no Império do Mali, certo? O Islã foi uma religião que teve forte influência dentro da cultura do reino de Gana, tá bom? Então, sobre o reino de Gana, temos essas informações. Vamos agora para o Império do Mali. Então, pessoal, o Império do Mali foi um grande império que se formou também na mesma região do reino de Gana, certo? Vamos ler um pouquinho. Entre os séculos 12 e 16, na mesma região em que se desenvolveu o reino de Gana, floresceu o império mais rico e poderoso, o Império do Mali, que era habitado por vários povos. Também no Império do Mali foi adotada a cultura e religião do Islã, como eu já havia falado. Os governadores do Mali recebiam o título de Mansa, que significa Rei dos Reis. Então, o imperador, o rei do Mali, tinha esse título aqui, chamado de Mansa, certo? Que significa Rei dos Reis. Entre esses que comandaram o Império do Mali, destacamos Sundiata Keita, que é um rei, ok? E Mansa Musa, que também foi um outro rei, um outro imperador que tomou conta do Império do Mali, certo? Sundiata Keita foi um dos Mansas mais famosos. No século XIII, fundou o reino e centralizou diversos grupos sobre o seu poder. Então, Sundiata Keita ele foi aquele que fundou o reino do Mali. Ou seja, ele fundou o reino e criou também, centralizou também o seu poder. Mansa Musa organizou o império em províncias, ampliou a extensão do reino e estreitou os laços com o Egito. Qual é a diferença, pessoal, entre o reino do Mali e o Império do Mali? Qual é a diferença entre o reino de Gana e o Império do Mali? Por que Gana também não é chamado de império? Vamos lá, vamos entender. Gana não tinha a intenção de crescimento, ou seja, de crescer o seu reino para outras regiões. O Mali não. O Mali, ele cresceu o seu reino, por isso chamado de império, porque ele tomou conta de diversas outras regiões, entendeu? Por isso, então, é chamado de império. Então, Mansa Musa e Sundiata Keita foram os dois imperadores que mais se destacaram no Império do Mali. Certo, pessoal? Outra coisa, no Império do Mali, o comércio existia o chamado comércio transsaariano, ok? Então, esse comércio era feito por meio do deserto do Saara. Então, existia o quê? O comércio de cravos, comércio de sal, de marfim, noz de cola. Então, era fundamental para a manutenção do reino. Então, esse comércio chamado transsaariano, que era o comércio de transporte de mercadorias pelo deserto do Saara, ele tinha a manutenção, era para manter o Estado. No entanto, pessoal, a população, em geral, não se favorecia desse comércio, entendeu? Exceto apenas pelo sal. O povo, em geral, só tinha o sal para se beneficiar, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, tendo assim essa breve explanação sobre o reino de Gana e sobre o Império do Mali.
A nossa atividade será uma atividade de 5 questões, tá bom? E vocês irão fazer. Com base na leitura da página 12, explique por que as rotas de comércio dos reinos e das cidades são chamadas de transarianas. Então, a questão 1, né? Com base na leitura da página 12, explique por que as rotas de comércio dos reinos e das cidades são chamadas de transarianas. A 2. Qual a importância dos rios Senegal, Gâmbia e Níger para a região do Sahel? Página 13. Por que o rei de Gana era conhecido como Terra do Ouro? Eu fiz uma breve explicação, vocês veem a aula e conseguem responder, ou por meio do livro também da leitura, tá bom? Página 14. Explique como se estabeleceu a presença do Islã em Gana. E questão 5, né, que tem A, B e C. Sobre o Império do Mali, responda as alternativas. Página 15. Como eram chamados os governantes do Mali? E depois, quem foi Sudiata Keita e Mansa Musa? Como foram seus governos? Depois, letra C. Como viviam a população em geral do Mali? Essa população era favorecida pelo comércio transariano? Então, pessoal, essa é a nossa atividade, ok? Então, vocês procurem fazer com base no livro didático, tá bom? A partir das páginas que está colocada na atividade, certo? Fiz uma breve explanação. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição das 13 às 17 horas. Um forte abraço e aguardo a atividade de vocês. Até mais.